Boa noite. No nosso trabalho de SSIS do sexto período, Serve Integration Service, professor James, integrantes do grupo Augusto Oliveira, Caio Freire, Gabriel Buzeiro, Rian Vitor e Vinícius Souto. O que é SSI? O SQL Server Integration Service é uma plataforma de integração de dados da Microsoft projetada para realizar tarefas de extração, transformação e carregamento de dados. Ela faz parte do conjunto de ferramentas do SQL Server que oferece funcionalidades para integrar dados provenientes de várias fontes, transformar esses dados conforme necessários e carregá-los em diferentes destinos, como bancos de dados, arquivos ou aplicações. Aqui temos algumas, como citei, algumas funções que tem neles: copiar, baixar arquivos, carregar data warehouses, limpar, explorar dados, gerenciar objetos, dados de SQL servers. Olá, vou falar um pouco sobre a importância do SSS, uma ferramenta poderosa para integração e transformação de dados, né? São 7 tópicos curtinhos que eu vou falar bem rápido para não ficar muito longo. O primeiro é a integração de dados, que facilita a conexão com diversas fontes, como bancos de dados, arquivos e até serviços de web. Isso significa que você pode reunir todas as suas informações em um lugar só, que é fundamental para ter aquela análise mais eficaz, né? Também temos a transformação de dados com suas ferramentas robustas, né? Poderosas. Consegue permitir que você limpe, filtre e transforme dados antes carregados no destino. Isso garante que essas duas informações estejam sempre em formato adequado para análise, aumentando a qualidade dos resultados. Automação de processos, você pode agendar e automatizar os seus pontos, os seus processos, né, de ETL, reduzindo aquela necessidade de intervenções manuais. Isso não só economiza tempo, mas também aumenta a eficácia, a eficiência operacional. O desempenho, que os projetos podem ser otimizados para lidar com grandes volumes de dados rapidamente, utilizando técnicas como paralelismo. Isso significa que você pode carregar seus dados de forma muito mais ágil e eficaz. Manutenção e monitoramento são cruciais, né? Oferece ferramentas que facilitam e detectam erros e a gestão dos pacotes de ETL, tornando o processo muito mais simples e eficiente. A 6, que é a integração com SQL Server, também como o SSS faz parte da Microsoft. Então, isso propôs uma experiência mais coesa e eficiente ao trabalhar com os dados, né? Um integra o outro. E o último é a interface intuitiva, que tem uma interface gráfica que facilita o design dos pacotes ETL, permitindo que os desenvolvedores criem e implementem soluções de forma mais rápida e eficaz. Com uma interface gráfica ajuda muito, né, para realizar as coisas. Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Caio Freire e eu vou estar explicando um pouco sobre a arquitetura do Integration Services. Bom, o Integration Services ele é formado por alguns componentes. Entre eles, a gente pode destacar as soluções, os projetos, os pacotes e os fluxos, tanto o fluxo de controle quanto o fluxo de dados. As soluções ou solutions, ela basicamente serve para reunir todos os projetos para a gente ter uma solução de negócios.
Os projetos é basicamente um conjunto de pacotes e é onde os pacotes são desenvolvidos. E os pacotes é o local onde a gente desenvolve os fluxos, sejam fluxos de dados ou fluxos de controle. Os fluxos de controle, eles envolvem mais atividades de controle, por exemplo, movimentação de arquivo de uma pasta para outra, uma execução de um script em um banco, um envio de e-mail, coisas que realmente estão fazendo alguma ação de controle. E o fluxo de dados, a gente basicamente está se referindo a quando a gente quer fazer um processo de ETL, uma limpeza de dados, ou até mesmo uma integração de várias fontes de dados, porque o Integration Services permite essa integração com fontes distintas dentro de um mesmo projeto. Aqui a gente basicamente tem uma foto do Visual Studio, que é o local onde a gente desenvolve os fluxos de dados, fluxos de controle e pacotes, soluções e por aí vai. Basicamente a gente tem um pacote que foi a parte prática do nosso projeto, que ele faz o quê? Ele pega um arquivo CSV dentro de um diretório e carrega ele dentro de uma tabela do banco de dados. Como vocês podem ver aqui, no fluxo de controle, a gente tem todas as nossas tarefas, sejam elas fluxos de dados ou outras atividades. E quando a gente clica aqui, a gente tem em detalhes o que é esse fluxo de dados. Bom, aqui quando a gente clica na fonte, que é o nosso arquivo CSV, basicamente a gente tem, né, um mapeamento de colunas. Se tiver algum erro, a gente pode também colocar uma saída de erro, né, um tratamento para esse erro. E aí aqui a gente está indicando que depois que a gente recebe o arquivo CSV, tudo que eu ler desse arquivo CSV, eu vou inserir dentro de um banco de dados. E aí aqui eu estou fazendo a conexão, né, com um banco local. E eu estou falando, ó, nessa tabela aqui você vai inserir todos os dados daquele arquivo CSV. E aí nós temos aqui, né, o mapeamento das colunas e também um tratamento de erro caso a gente queira adicionar. Bom, mostrando na prática, a gente tem essa tabela populada por causa dos testes anteriores. E como que funciona? Eu posso truncar ela, né, apagar todos os dados, a gente vê aqui que ela está vazia. E quando a gente depura o nosso projeto, né, a gente implementa ele, a gente tem aqui, né, que ele recebeu o arquivo CSV com sucesso e ele copiou 1.275 linhas para o nosso banco de dados destino. Tanto que se a gente executar o mesmo comando aqui, nós temos os dados inseridos na tabela. O Integration Service, ele também permite a gente colocar ele como um pacote dentro do nosso servidor. E esse pacote a gente consegue executar ele como um job, criando rotinas. O job ele é basicamente uma estrutura dentro do SQL Server, na qual a gente configura uma agenda, por exemplo, a cada dia, às 7 horas da manhã, para ele executar, seja um pacote do Integration Services, seja um script, por aí vai. Então, é uma ferramenta que permite a gente fazer bastante coisa. Agora que nós sabemos o objetivo do SIS, podemos ver as funcionalidades. O SIS oferece uma variedade de funcionalidades para ajudar na integração e manipulação de dados. Algumas das principais são conexão com múltiplas fontes de dados. O SIS dá suporte para diferentes fontes de dados, como SQL Server, Oracle, arquivos Excel, XML, arquivos CSV e muitos outros. Temos também a funcionalidade de transformação de dados. Algumas ferramentas para aplicar diversas transformações aos dados, como agregações, mesclagens, junções, lookups e alterações de tipo. E gerenciamento de tarefas de workflow. Essa funcionalidade permite criar fluxos de trabalho com condições, laços e controle de execução de tarefas, incluindo a execução de scripts e tarefas personalizadas. Tem também a manipulação de erros e eventos, que seria o gerenciamento de erros e controle de eventos para facilitar a depuração e monitoramento de processos. O desempenho e escalabilidade. O SIS foi projetado para lidar com grandes volumes de dados de maneira eficiente, maximizando o desempenho das operações de ETL. Integração com SQL Server Agent. Possibilidade de agendar pacotes de SIS para execução automática e monitorar o status dos processos. Agora vamos ver algumas integrações com o SIS. O SIS permite ampla integração com diversas plataformas e fontes de dados, incluindo serviços de nuvem como o Azure.
possibilitando a criação de pipelines de ETL em ambientes híbridos para gerenciamento flexível de dados entre sistemas locais e na nuvem. No Azure, temos o Azure Data Factory, que executa pacotes CIS na nuvem, integrando ETL em pipelines híbridos. Temos o armazenamento no Azure, suporte direto ao Azure SQL Database, Synapse, Analytics, Blob Storage e Data Lake. Autenticação segura, integração com o Azure Active Directory para acesso seguro. Temos também algumas fontes de dados. O banco de dados relacionais, suporte a SQL Server, Oracle, MySQL, entre outros. Temos também Big Data e NoSQL, conectores para Hadoop, MongoDB e Cassandra. APIs e serviço web, conexões à API REST e SOAP para integrações com CRMs, ERPs e SaaS. Agora vamos ver sobre monitoramento e logs. O monitoramento e a gestão de logs são fundamentais no CIS para garantir a eficácia dos processos de ETL. Com a configuração inadequada de logs e event handlers, é possível identificar problemas rapidamente e otimizar o desempenho dos processos de integração de dados. Aqui nós temos a configuração de logs, que é onde você registrará eventos importantes em formatos como SQL Server, arquivos de texto ou XML, ajustando o nível de detalhe conforme necessário. Temos também o Event Handlers, que é interessante ser utilizado para capturar falhas e executar ações corretivas automaticamente, como envio de e-mails. Temos também o monitoramento em tempo real, que utiliza-se o SQL Server Management Studio para visualizar o status e identificar problemas durante a execução dos pacotes. Temos alerts e notifications. Configure alertas para notificar sobre falhas ou condições específicas durante a execução. Análise de desempenho. São para revisar os logs periodicamente para identificar tendências e otimizar os processos de TL. Armazenamento e manutenção de logs. Para planejar a limpeza de logs antigos para gerenciar o uso de espaço em disco. Auditoria e conformidade. Para manter os registros para auditoria, documentando a execução dos pacotes. Bom, agora vamos ver um pouco das boas práticas do CIS. As boas práticas do CIS auxiliam no desenvolvimento de pacotes de ETL com maior eficiência, organização e facilidade de manutenção. Bom, a adoção das boas práticas aumenta o desempenho, garante a segurança e simplifica a manutenção das soluções de integração de dados. Aqui vamos ver algumas boas práticas do CIS. Planejamento e design. Divida pacotes complexos e use variáveis para facilitar as alterações. Organização. Nomeie componentes claramente e adicione comentários. Erros e logs. Configure logs de tratamento de erros para rastreamento. Desempenho. Realize transformações do banco, desabilite cache e ajuste paralelismo. Segurança. Proteja informações sensíveis com variáveis e ferramentas como Azure Key Vault. Manutenção. Reutilize pacotes e centralize conexões. Testes. Teste e valide os pacotes antes da produção. ETL dentro do SSIS. O ETL refere-se ao processo de extração, transformação e carregamento de dados. O SSIS oferece uma plataforma robusta e altamente configurável para realizar essas três etapas essenciais de integração de dados, que são usados para movimentar dados de diferentes fontes para o destino como um data warehouse, o banco de dados tradicional ou outros sistemas de armazenamento. Como ferramenta, o SSIS inclui ferramentas gráficas e assistentes para a criação e depuração de pacotes, tarefas para execução de funções e fluxos de trabalhos, como por exemplo operações de FTP, execuções de instruções SQL, envio de mensagens de e-mail, fontes de dados distintos para extração e carregamento de dados, transformações para limpeza, agregação, junção e cópia de dados, serviço de gerenciamento para administração e execução de armazenamento de pacotes, APIs para a programação do modelo de objeto do Integration Service. Comparação do Azure Data Factory e com o SSI. O Azure Data Factory é um serviço de integração de dados de gerenciamento baseado em nuvem. Ele facilita a criação, o agendamento e monitoramento de pipelines de dados e fluxo de trabalho ETL, mais adequado para migrar cargas de trabalho para a nuvem. Permite que você defina uma série de tarefas que precisam ser executadas em dados, como copiar dados de um local para o outro,
Já o SQL Server Integration Service, ele permite que você crie fluxo de trabalho, melhor atuação e extração de várias fontes maiores, utilizando pacotes de tele complexos. Em integração com fonte de dados, o SQL Server Integration tem conectores on-premise, que oferece conectores nativos para uma variedade de fontes de dados locais e on-premises, fonte de nuvem, embora o OSS e essa tem um suporte limitado para fontes em nuvem, você pode usar conectores específicos, e o Azure Integration Runtime para integração com fontes em nuvem. Já o Azure utiliza conectores para nuvem on-premise ADF, oferece conectores para uma ampla gama de fontes de destino de dados, tanto em nuvem quanto o Azure, o Amazon, Google Cloud Storage, quanto on-premises, SQL Server, Oracle, SAP, etc. Ele pode acessar dados locais via Self-Hosted Integration Runtime. Em termos de escalabilidade, o SQL Service Integration, a escalabilidade dele depende da infraestrutura onde ele está hospedado, embora você possa configurar ele para paralelizar a execução de tarefa. Ele é mais adequado para volumes de dados que podem ser manipulados em servidores locais ou em clusters internos. Já o Azure é projetado para escalabilidade horizontal. Ele pode lidar com grandes volumes de dados distribuídos e pode ser facilmente escalado para aproveitar a infraestrutura da nuvem do Azure, sem se preocupar com a gestão da infraestrutura. Em termos de custo, o Server Integration Service é parte do SQL Server, portanto você paga pela licença do SQL Server. Isso pode envolver custos significativos dependendo do número de instâncias do SQL Server que você está usando. Na execução, os custos de execução do SQL Server são principalmente relacionados aos servidores que é executado e ao uso dos recursos locais, enquanto o Azure segue um modelo de cobrança baseado no uso de recursos. Você paga pela quantidade de dados movidos, pela execução de pipelines, pelo armazenamento e pelo uso de atividades como Dataflow, Copy Active. O custo mais flexível ajustando-se conforme o volume de dados e frequência de execução. Vou falar algumas empresas que utilizam o SSS. A primeira é a Microsoft, como criadora. Utiliza a ferramenta em muitos de seus próprios produtos e serviços. A Dell utiliza também para integração e processamento de dados em várias operações internas e serviços ao cliente. A Coca-Cola para gerenciar e integrar dados em suas operações globais, melhorando a eficiência e a tomada de decisões. E o Walmart usa para manipular grandes volumes de dados, garantindo a integração entre seus sistemas de gestão e análise de dados. Como aplicações usam o SSS? Primeiramente, as aplicações utilizam para extrair os dados de diferentes fontes, como banco de dados, arquivos CSV e APIs. Essa extração centraliza informações, tornando-as acessíveis para análises posteriores e decisões informadas. Também temos ele também é responsável pela transformação de dados. Ele transforma os dados em formatos utilizáveis, aplicando regras de negócio, limpeza e validação. Em seguida, temos o carregamento, né, dos dados. Depois da transformação, os dados são carregados em um sistema de destino, como um dataware ou banco de dados analíticos. Essa etapa é fundamental para a construção de um repositório de dados que suporte análises complexas. Agendamento de tarefas. As aplicações podem agendar e automatizar tarefas de ETL, garantindo que os dados estejam sempre atualizados. Essa automação reduz a necessidade de intervenção manual e melhora a eficiência operacional. Integração de sistemas. Ele integra dados de sistemas distintos como ERP e CRM, oferecendo uma visão unificada do negócio. Isso facilita a tomada de decisões baseadas em uma compreensão completa dos dados da empresa. E por último, monitoramento e relatórios.
Ele gera relatórios em tempo real, monitorando o fluxo de dados e identificando erros rapidamente. Isso permite que as equipes ajam proativamente para resolver problemas e garantir a integração dos dados. Eu posso destacar alguns pontos e algumas desvantagens do SSS. A primeira vantagem é que ela é uma solução on-premise. Então, o que significa ela ser uma solução on-premise? A gente não fica dependente de um cloud ou de ferramentas do cloud, como por exemplo o Azure. Quando a gente tem uma solução on-premise, os custos são menores, porém a gente acaba tendo que ter um pouco mais de cuidado na manutenção, seja da máquina que aí está instalado o servidor, o banco, ou aonde a gente está rodando esses pacotes do Integration Services. Tem uma interface muito fácil de desenvolvimento por causa das integrações, por causa é muito intuitiva, aonde você tem que configurar, como que você faz uma conexão, como que você estrutura um fluxo. Ela tem uma integração com diversos bancos de dados, especialmente o SQL Server, porque também é da Microsoft. É customizável, como é uma ferramenta que a gente está desenvolvendo, permite a gente inserir script próprio, permite a gente ter uma customização muito específica para cada solução que a gente quiser fazer. O controle de fluxo de dados e a auditoria dos dados significa o quê? Como a gente consegue configurar saídas de erro, como que cada atividade vai ser executada, quando cada atividade vai ser executada, a gente tem um controle muito grande. E a auditoria dos dados é porque a gente consegue também configurar, saber quem executou o pacote, quando executou, e ter todo esse controle de caso dê algum problema ou dê alguma falha, a gente saber aonde a gente tem que atuar. As desvantagens são o quê? Ele não tem rollback, ou seja, se eu estiver fazendo uma inserção de dados e deu um erro, não tem como eu voltar. Se eu estiver fazendo um update, não tem como voltar. Então ele não tem essa opção de rollback. A não ser que você faça umas adaptações nos seus processos, mas aí seria algo que a gente chama de gambiarra. Não tem paralelismo, ou seja, uma atividade só vai passar para a próxima assim que ela terminar. A gente não consegue colocar ele para processar várias fontes ao mesmo tempo, tem que ser uma atrás da outra. É muito difícil a gente ter um pacote, né, ter uma solução dentro do Integration Services que seja complexa e que não seja difícil a manutenção. Porque quanto mais componentes, quanto mais atividades você coloca, a gente está desenvolvendo um processo cada vez mais complexo. Então, uma falha no meio desse processo pode ser muito complicado de arrumar, porque a gente tem uma solução muito fechada, por exemplo, né, um escopo muito específico, e dar uma manutenção pode ser complicado, né, porque você tem que ter toda a solução funcionando. E a baixa escalabilidade. Você depende, não é igual uma ferramenta no cloud que a gente tenha escalabilidade automática ou que a gente pode fazer ali ter um controle um pouco maior. A gente tem que ter muita atenção com o consumo de armazenamento, com o consumo de memória que ele tem. Então, a gente tem que ter um cuidado maior relacionado à infraestrutura de quando a gente está implementando um pacote do Integration Services. Bom, muito obrigado pela atenção. Espero que eu tenha sido claro. Até mais, pessoal.